Olá, pessoal. A gente, quando começa a ver a participação política, na verdade, eu vou abrir com um parênteses bem que eu reputo da maior importância para a sociedade, que é a existência da política. Nós não viveríamos em sociedade organizada se não existisse a política. A política é a profissão mais nobre que existe, é a profissão política. Você talvez vai dizer, esse cara tá viajando. Não. Se você parar para pensar, verá que a política, pelo menos a política teoricamente falando, como deveria ser, é a coisa mais fundamental para nossas vidas, para a vida de todos nós. Ela costuma ser mal praticada, em alguns países ainda está em franco desenvolvimento. Outros países já atingiram um nível melhorado da sua vida política, mas nem por isso pode-se dizer que atingiram a perfeição, né? Que a perfeição, além de não existir, você nunca vai encontrar, como já disse alguém, a perfeição. É o Salvador Dalí, eu acho que disse, né? Não se preocupe com a perfeição, você nunca irá encontrá-la. Então, alguns países melhoraram, mas todos os países têm problema. Mesmo um país já de uma democracia antiga, como é a Inglaterra, elege um maluco como esse que está lá, esse tal de Johnson, né? Estados Unidos, nunca se fala que Estados Unidos não é exemplo para nada, sabe? São os comerciantes e isso aí, são novos ricos. Só tem dinheiro, mas outras coisas tem muito pouca, né? Então, não é um exemplo muito a ser seguido nos Estados Unidos, no meu modo de ver, né? Mas, então, a política é extremamente necessária para a vida em sociedade. São os homens, os políticos, que dirigem as nossas vidas. Eles que recolhem os recursos, os tributos, que tributo é diferente de imposto, mas não vamos entrar nesse detalhe aqui, que isso é mais acadêmico lá, pessoal do direito. Então, recolhem os tributos, né, os impostos, vou tratar como sinônimos, eles recolhem e vão gastar esse dinheiro que é arrecadado. E nesse ínterim, o político pode fazer muitas coisas boas com esse dinheiro, dar a destinação apropriada desse dinheiro. Construção de escola, de moradia, de ruas, asfaltamento de ruas, drenagem de igarapés obsoleto, ou limpeza, melhor seria que os igarapés não fossem drenados, fossem limpos, né? Para a gente poder tomar banho, inclusive. Então, o dinheiro público, a política, a função da política é aplicar o dinheiro público, né, da melhor maneira possível, fazendo opções políticas. Às vezes tem um dinheiro, o político tem que decidir, construa uma escola ou construa um hospital. E aí vem a opção política que ele pode exercer, né, que deve exercer. E isso sempre buscando o melhor para atender a comunidade e que o político é o governante. Mas quando a gente vê época de eleições, principalmente, por que tantas pessoas acorrem para serem candidatos? Por que tantas pessoas querem ser candidatos? Vamos começar por vereador, prefeito, vereadores, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, senador, presidente da República. São os cargos eletivos aí mais famosos, né? Então, o que formam a base política do Brasil, pelo menos. Por que tantas pessoas querem ser político? Algumas pessoas, talvez muito poucas, querem ser político para essa finalidade, né? Para destinar os recursos públicos para que esses recursos atendam melhor a população. Distribuição de vacina, distribuição de remédio, escola, como eu já disse, hospital, roupa e tanta coisa que tem para fazer que é extremamente útil para a sociedade, principalmente educação. Educação trata 3 pilares aqui: educação, saúde e moradia. Isso aí tendo a alimentação basicamente também faz parte, claro, mas vem nesse conjunto, vamos tratar. Então o governo pode destinar, empregar essas verbas públicas nisso aí. Alguns desses políticos, como eu disse, vão para lá para buscar isso.
Mas a maioria não vai, a maioria vai para buscar os seus próprios interesses, para trazer benefícios para si, para seu grupo, para as pessoas que o elegem. Principalmente porque se eleger para um cargo público eletivo é muito difícil, é muito caro. Você tem que gastar muito para se eleger para um cargo público, sabe? Poucos são aqueles que não gastam tanto, mas a maioria gasta muito, sim. Gasta-se muito para eleger-se para um cargo público. Depois que a pessoa se elege, ela quer, claro, recuperar aquilo que ela acha que investiu. Ela vê o cargo público como um investimento. Não, eu vou me eleger. Se ela pensasse assim, eu vou me eleger e tirar, pegar, tentar rever só o que eu empreguei, não, ela não quer isso, ela quer mais, muito mais do que aquilo que ela empregou, não é? E como é que isso é feito? Geralmente, quando há o desvio daquelas finalidades que eu disse que são nobres, não é? Educação, moradia e saúde. Não, o camarada, o político, ele vai ter a oportunidade de beneficiar seus amigos empregando aquele dinheiro em outras finalidades. Por exemplo, vamos trabalhar com a execução da construção de uma linha de metrô. O governador do estado, onde tem metrô, vamos dizer São Paulo e Rio, basicamente Brasília, vamos trabalhar com São Paulo. O governador de São Paulo resolve fazer um estudo para construir uma linha nova do metrô. Aí ele vai e já orienta o seu secretário lá, os seus técnicos, para, eu quero que o traçado da nova linha vá da Avenida Paulista no sentido Jardins. Dizendo isso e mandando executar uma obra assim, ele vai valorizar aqueles imóveis que ficarão próximos às estações do metrô, que é muito valorizado. As pessoas querem morar próximo a uma estação do metrô. E esses prédios têm um valor absurdo, crescem muito quando essa obra é realizada. Então o que ele pode dizer? Ele pode dizer para os amigos dele, informar, olha, compra prédio lá que eu vou mandar construir aquela linha lá e vai ter esse valor. Isso aí já é um desvio de finalidade, é uma improbidade administrativa e etc e tal. Vários ilícitos a gente pode ver nisso aí, mas é feito. É para isso que muitos políticos se elegem, para fazerem isso. Eles vão beneficiar os amigos assim. Não, às vezes não é nem tirando, pegando dinheiro público, indo lá na boca do caixa e sacando. Não é dessa forma que é feito através de obras, etc. e tal. As obras de terraplanagem, por exemplo, vão você fazer, que é uma das onde mais ocorre o superfaturamento, que é difícil medir. O camarada joga 300 carradas de barro lá e diz que jogou 3.000. E é difícil contabilizar aquilo dizendo que ele não jogou as 3.000 carradas mesmo, sabe? É onde a fraude é muito, muito, muito acentuada. Então é isso, o camarada quer se eleger e se elege para ele dirigir a aplicação dos recursos públicos. E aí, nessa aplicação é que vão existir a corrupção, não é? Esse desvio de finalidade que vai beneficiar muita gente. Às vezes nem é preciso, como eu disse, haver a subtração direta do dinheiro público, que não há. Isso é muito difícil ocorrer. O que acontece é aquilo, o superfaturamento de uma obra. Por exemplo, essa taça aqui custa R$10, o camarada acaba vendendo para o Estado, produzindo, ele vai até produzir, mesmo como são as locomotivas do metrô, ele vai produzir desde o início e gastou, por exemplo, R$20 para produzir. Ele poderia vender para ter um lucro por 25, não, mas ele vende por 50. E aí, nisso o político vai beneficiando a sua corja, né, a sua quadrilha. E é assim que vai ocorrendo o desvio do dinheiro público. Mas aquilo que eu disse lá no início, que a política é nobre,
Não é aqui não há nobreza, não é? Mas os propósitos da política, o que se busca com a política, a finalidade da política é nobilíssima, né? Então a gente tem que valorizar isso aí e procurar sempre, agora que vai ter eleição, procurar ver em quem vai votar e alguém preocupado com isso. Se você Como que você pode escolher um candidato, talvez vai errar, mas pode acertar, é ver o passado desse candidato. Como é que ele atuou, de onde que ele vem, o que ele faz da vida, qual é o julgamento que ele merece da população onde ele mora, dos seus amigos, pessoal do bairro. Tem camarada que já se apresenta como candidato com um nome bem vergonhoso, né? Fulano de tal, Joãozinho, Mariquinho, Fernando, o usurpador, o apropriador. O cara já dá um nome assim e ainda recebe votos, né? Claro que tem os camaradas que tem uma facilidade, que é ter um canal de comunicação com o público que é muito forte, mas, por exemplo, o Tiririca, como votar no Tiririca? E o cara teve milhões de votos, por que votar no Tiririca e reelegê-lo? Um camarada como esse da Atena, sabe? Mas é um camarada com patrimônio aí de disposição de pessoas para votarem neles absurdamente. Como é que você vai votar numa pessoa dessa? Tá certo? Eles estão ali, chegaram ali, não é. Já recebe umas coisas. Outro dia, numa reunião aí presidencial, foi colocado o papel da Band é, como querendo dinheiro, não sei, não dá para saber como é que foi aquilo, como é que terminou, se a Band reagiu, foi pedir informação, esclarecimento, etc. Eu não sei como é que está aquilo. Mas geralmente é assim, a gente vê com a criação, recriação aí do Ministério para atender o genro do Silvio Santos e, logicamente, atender ao Silvio Santos, né? Então isso não é política, isso daí põe fora tudo aquilo que a gente diz que há de nobre na política, que há de necessário, que há de imprescindível na política. A gente deveria agir daquela maneira, mas é difícil. Os camaradas, geralmente, quem é candidato, e a gente vê nas cidadezinhas do interior, principalmente na eleição para vereador, como vão ocorrer agora, são pessoas que têm uma vida totalmente desregrada e que querem melhorar a vida, melhorar de vida. E melhorar como? Se apropriando do patrimônio público. Então, na hora de votar, pense bem nisso, né? Escolha, tente escolher melhor. Tá certo? A gente fala muito isso, mas às vezes numa instituição como tem várias instituições em que existem eleições para eleger seus dirigentes. E também a política ali também às vezes vai a um nível muito baixo, como baixo é a política partidária no país. Mas que a função de político é nobre, ninguém. É tipo aquela história do banco que faliu, né, do Bamerino. Ninguém pode negar. Política é imprescindível. Então pense nisso na hora de dar seu voto, né? Tente escolher pessoas que, embora não apareçam na televisão, não sejam bonitas, que se vota por beleza também. Eu lembro que minha mãe, minha falecida mãe, quando o Collor lançou-se candidato a presidente, ou foi lançado, ela dizia que ia votar no Collor porque o Collor era bonito. Deu no que deu. Se bem que eu não tenho tanta queixa do Collor, não. Particularmente, eu acho que o Collor, em termos de legislação, foi um dos maiores avanços que o país teve. Inclusive, eu falei ainda agora no Código de Defesa do Consumidor, que foi promovido, foi aprovado na gestão do presidente Collor. Então é isso. Veja na política o algo de bom que ela tem, o imprescindível que ela tem. Só procure separar o alho do bugalho, o joio do trigo, né? A escama do peixe, né? Aquela escama que a gente joga fora, que tem umas que, como a do pirarucu, que dá para fazer até lixa de unha. Mas é isso aí, pessoal. Tchau.